Olá, nós hoje iremos falar sobre cromatografia em camada delgada. O que é uma cromatografia? Cromatografia é a separação de alguns componentes de uma mistura ou de um determinado produto. Por exemplo, se pudéssemos fazer uma cromatografia de um pigmento azul, contido, por exemplo, numa caneta Bic, essas canetas, né? Nós encontraríamos a cor azul, pigmento padrão, até vai encontrar um vermelho, um vermelhidão, que é a rodamina B520, que é o chamado rodamina B520, e até um pigmento preto, para compor essa cor, esse pigmento dessa caneta. E como é que fazer isso? A cromatografia, então, ela faz separações, da substância. E a cromatografia em placa delgada, ela é uma cromatografia até fácil de ser feita, não requer muitos aparelhos. Isso que eu estou falando é para alunos de bacharelado em Química, que podem fazer alguma coisa simples, mesmo não tendo laboratório, com papel, uma cromatografia de papel de filtro, do filtro de café, por exemplo, né? E fazendo da seguinte forma, pega-se um pedaço de filtro, tipo assim, e depois esse papel de filtro você coloca pingos, né? Com canetinhas, hidrocoros ou pigmentos ou alguma coisa assim, de meio centímetro. E aí você vai numa cuba, se você não tiver, vamos dizer, um becker, alguma coisa desse tipo, ou usar até aquário, né? Um pequeno aquário de sua casa, alguma coisa assim. E escolher alguns solventes que você tenha em casa, como acetona, álcool, né? Álcool, etanol, mesmo que não seja puro, né? Porque o álcool de cereais é o álcool etílico extremamente puro, né? Quando se chama álcool de cereais. Então, é o próprio etanol ou álcool etílico que você pode usar comprado no supermercado a 70%, que tem já água, né? Esse é o álcool antisséptico aí, né? Pode-se utilizar ele, pode-se utilizar a acetona, né? De remover os esmaltes de unha aí, que nós vamos ter algum aprendizado em relação a como fazer cromatografias de papel ou, nos meus profissionais, cromatografias em camada delgada, né? Então, nós podemos fazer esses pontos nos papéis e podemos mergulhar, por exemplo, colocar uma fina camada de álcool e colocar o papel, né, até que o solvente possa estar se evoluindo, se levantando, se acendendo e passando pelos diversos pigmentos. E aí, vamos contando o tempo, os minutos e o que ocorre com isso. Eu já fiz aqui um experimento com as canetinhas colocadas, com álcool, olha o papel de filtro, o álcool começou a se estender, e aconteceu isso daqui. Em acetona, aconteceu exatamente isso ao contrário aqui, né? Aí o que percebe-se? A acetona, ela até se elevou mais, né? Você vê que do ponto inicial até o final, ele se elevou mais e, contando os tempos, foi bem mais rápido. É um solvente muito mais volátil que o álcool a 70%. Mas eu tive uma diferença. Eu, com 10 minutos, eu alcancei a toda, vamos dizer, diluição. A gente chama isso de eluição,
Ou seja, ele pegou as primeiras partes dos pigmentos e começou a desintegrá-los, separá-los, né? Até chegar ao ponto final. Demorou 10 minutos, enquanto na acetona, deixa eu ver aqui, com 3 minutos ele já tinha atingido aqui, para ter uma ideia. Mas o álcool, ele removeu, mais fácil, né? O que nós queremos dizer é que, vamos dizer assim, o que aconteceu aqui no caso da acetona, né, que os pigmentos estão nítidos e não houve uma remoção, né, enquanto o álcool, né, ele conseguiu remover até quase que totalmente. Nós não estamos vendo pontos nítidos nisso. Ou seja, o álcool ele teve uma força eluotrópica, ou eluiu, ou vamos dizer, ele diluiu os componentes dos pigmentos, arrastando-os com mais facilidades para cima. Possivelmente, então, esses pigmentos têm algumas características polares. Vamos dizer assim, não entrando em polaridade, porque nós temos alguns minutos só para falar sobre como fazer uma cromatografia, como aprender cromatografia simples, que é chamada em placa delgada, papel, só para aprendizado, sem precisar de laboratórios. O que quer dizer isso? Por que o álcool, né, tem uma força eluotrópica, nesse caso, mais forte do que a acetona? O que aconteceu? É pela característica de polaridade. A água, vamos dizer que ela é chamada de polar. Substâncias polares, então, diluem ou eluem, nesse caso de cromatografia, o nome é eluir, com mais facilidade substâncias polares. Por exemplo, o álcool tem uma parte polar dele, então ele consegue ser miscível, se misturar com a água. Então, vamos dizer que as substâncias são polares, o álcool e a água, né? Embora o álcool ele tenha uma propriedade apolar, mas não vamos falar a respeito disso. Uma substância que não se chama polar é apolar. Então, substâncias apolares vão se misturar com substâncias apolares. Por exemplo, se eu pego gasolina, é uma substância apolar. Se eu pego uma gordura que é apolar, os dois vão se misturar. Então, tem afinidades de polaridades, eles não são polares. Mas, se nós pegarmos, por exemplo, a água, né, e misturar, por exemplo, a um pigmento, vamos dizer, um corante alimentício, eles vão se misturar, eles vão se eluir-se de uma forma normal. Então, tanto esse corante como a água, eles são polares. E o que aconteceu aqui? No caso, nessa cromatografia, o solvente, embora não fosse muito volátil, que é o álcool, ele demorou muito tempo para subir, 10 minutos, mas ele conseguiu migrar, separar. Na casa do acetona, ele fez com que a análise pudesse ser rápida, né? Em 3 minutos ele já chegou aqui, mas ele não conseguiu separar. Então, numa cromatografia em camada delgada, a gente dá a importância do seguinte: a escolha dos solventes para que possa eluir substâncias polares ou não, e pode ter um equilíbrio entre o tempo a ser gasto. No caso, o que eu fiz? Já que a acetona e o álcool obtiveram resultados
díspares, né? Um não foi muito volátil, o outro não fez uma migração ideal, eu fiz uma solução 50 por 50. Aí você já percebeu que tanto a migração já teve um pouco mais, você vê que ficou mais manchado, né? Conseguiu mais arrasto dos pigmentos, atingiu ao ponto final da análise em 4 minutos, ou seja, misturando acetona e álcool, eu obtive um equilíbrio entre a volatilização, a análise ser mais rápida, e consegui um pouco mais de separação do que a acetona, que não tinha obtido nada. Isso nas indústrias serve dessa forma. Por exemplo, eu usando outro pigmento, já com solvente de laboratório e tal, eu consegui fazer com que o pigmento verde, tá vendo aqui, o pigmento verde é o último, mais baixo aqui, pudesse se desintegrar em vários outros pigmentos, eu podendo ver até a composição desse pigmento verde, né? Como eu falei no início, pigmento azul de uma caneta Bic, ela é composta do azul pigmento padrão, de um vermelho rodamina B520, que é um corante vermelho, mas que pende mais por um róseo muito vivo, e um corante preto padrão, para ter aquela coloração azul que se vê. Então tem vermelho dentro do pigmento azul, né? Isso em indústrias, aqui eu fiz eu fiz, por exemplo, em casa, ou seja, eu peguei o álcool, né, coloquei o álcool aqui embaixo e deixei que ele pudesse ir se elevando, né? E o que aconteceu? Isso aqui é um papel de laboratório, mas pode ser papel de café e tudo. Algumas partes aqui estão mais ou menos vermelho, estava um pouco mais em vermelho aqui, mas aí não dá para ver muito, né? Então tem um tipo até tipo um verde, né? E tem um pigmento azul. Mas antes tinha até um vermelhinho, mas aí já eu deixei muito mais tempo e não ficou tão nítido o rosa, né? O rosa seria, como eu falei, um rosa daquele pigmento da caneta vermelha, é mais ou menos semelhante aqui, isso daqui muito vivo. Aproveitando isso daqui, então é o que acontece na indústria, principalmente indústria farmacêutica. Eu produzi, por exemplo, heparina. A heparina é um anticoagulante sanguíneo, né? A indústria farmacêutica pode produzir esse tipo de produto, heparina sódica. Então, eu quero analisar se elas não têm contaminantes que vão entrar dentro do organismo. Então, eu ponho amostras padrões de componentes que elas podem ter, componentes de né? Componentes que podem ser de A, B, o componente C, que pode ter dentro da heparina. Se eu coloco amostras de lotes nessa outra parte, eu coloquei tudo, eu coloquei. E eu vou colocar um determinado solvente, pode ser com cloreto de metileno, álcool e cloroformo. Geralmente são esses os solventes que se utilizam. Daí, então, passa-se um determinado tempo, vai se arrastando. Alguns componentes mais pesados já vão ficando. Tá vendo aqui? Essa mancha, essa mancha, essa mancha, essa mancha. E tem meu dedinho aqui, essa mancha. Por enquanto, encontra-se em todos os padrões, eu coloquei nesse padrão 3, que vai, né? A heparina, por exemplo, poderá ter tanto essa mancha, como não ter, não vai ter problemas. Mas, de repente, aparece outra mancha, que é o preto. Ou seja, os solventes, que é a fase móvel, estão desintegrando as fases que estacionárias, que eu coloquei cada amostra, um ping em cada amostra na placa, né? E aí o que acontece? Aí apareceram outros componentes aqui, né? Até aqui tudo bem. Se aparecesse um amarelinho, tudo bem. É que faz parte do componente da heparina, né? Mas quando chega esses vermelhos aqui, opa, a amostra obteve vermelhos. Alguma contaminação teve. Alguma contaminação teve. Opa, essas amostras, essas daqui, não vai ter problema. Elas estão praticamente iguais à do padrão.
Mas quando vem esses vermelhos aqui, elas não têm padrão. Quer dizer que essa heparina vai ter que passar por um processo de purificação de novo, né? E eu a detectei através do quê? De uma análise de cromatografia de camada delgada. Então é isso, é algo simples, e assim, quando se fala em pigmentos cores, dá para, isso para artistas, dá para ver se eu quero chegar a um determinado resultado de cor, né, como aqui, quantas cores eu pude utilizar, eu pude utilizar para chegar a essa cor que eu quero, né? Um pintor, quando quer pintar alguma coisa, quer pintar uma cidade, um quadro, alguma coisa, né? Eles entendem muito bem disso, melhor que nós químicos, né? Então, deixe o seu comentário, dúvidas a respeito, né? Foi feito de uma forma caseira, isso para que, né, nos tempos de pandemia, né, o uso do laboratório e tudo não se pode, com substâncias simples, né, não, que não pudesse buscar, ou que pode ser encontrado na casa das pessoas, e cada um pode fazer, né, e aí descobrir suas formas de evidenciar como se pode fazer, o que é uma cromatografia, ok? Deixe as suas dúvidas ou deixe seus comentários agora no nosso canal YouTube agora, ok? E muito obrigado pela atenção.